Fala pessoal, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho aí o pessoal começar a adentrar, né? Hoje vamos falar um pouco aí sobre progressão de planos de cargos e salários, né? Vamos hoje falar sobre a diferença de cada um e também, né, falar um pouco sobre a lei complementar, né, a LC 173 2020, que é uma LC nova, né, que veio aí agora para o servidor público, junto com os projetos de lei, né? Então vamos aguardar um pouquinho aí, o pessoal tá adentrando para a gente já começar a fazer aí um bate-papo sobre isso, né? Bom, pessoal, eu vou explicar aí para vocês um pouco sobre a progressão, né, salarial, que são os planos de cargos e salários, e também sobre progressão. Tem muitas pessoas que têm dúvidas, né, e acham que a progressão é a mesma coisa do plano de cargos e salários. Então, elas são duas áreas distintas. A progressão, por exemplo, ela é vinculada ao funcionário público. Já os planos de cargos e salários, ele já é diferente. Ele já vem vinculado mais ao setor da área privada. Um exemplo são as empresas, né, que desenvolvem os seus planos de carreira, né? Então as empresas também elas desenvolvem muito isso. Então só para vocês terem mais ou menos uma noção da diferença de cada um. A progressão, pessoal, ela é a passagem do servidor de uma referência salarial para outra dentro da mesma classe. É chamada desenvolvida horizontal. As modalidades de progressão, elas se dão, né, por vários meios. Por estabilidade, antiguidade, por titulação, escolaridades, por cursos e também por avaliação de desempenho. Então, a progressão se consiste dessa forma, né? Já os planos de cargos e salários, como eu disse para vocês, porque tem muita gente que confunde um pouco. O plano de cargos e salários, ele é o mecanismo onde regras são estabelecidas para administrar melhor os salários pagos aos funcionários da empresa. Esse plano ele tem como objetivo informar os colaboradores os deveres e responsabilidades de cada cargo e definir internamente as políticas de salário da empresa. Então, basicamente, essas são as duas diferenças. Nosso amigo Gabriel, boa noite, Gabriel. Tudo bem? Então, essa é basicamente a diferença de progressão e plano de cargos e salários. Como eu disse, progressão é vinculada ao funcionário público, onde o funcionário ele tem o direito à progressão por escolaridade, por antiguidade, por tempo e dentre outros. E já o plano de cargos e salário é uma coisa vinculada ao setor público, né, o que as empresas desenvolvem em si. E teve vários alunos nossos, né, que mandou mensagem esses dias falando, né, sobre a LC 173 de 2020, né? Então, a LC, que é a Lei Complementar 173/20. Então, no dia 27 de maio, o presidente Jair Bolsonaro ele sancionou a Lei Complementar, a PLP 39/2020, na forma de Lei Complementar 173 de 27 de maio de 2020. Então, decretando o congelamento de salários e direitos dos servidores públicos. Então, foi um decreto que o presidente sancionou, né, no dia 27 de maio, fazendo aí o congelamento
do salário de servidores públicos. A sanção presidencial, a Lei Complementar 173-LC, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, popularmente conhecida como a Lei de Auxílio Federal dos Estados e Municípios. Nosso amigo Maicon, boa noite, Maicon, grande parceiro nosso aí, que luta constantemente por melhorias, né, dentro do funcionarismo público, indiretamente aos policiais penais. Então, pessoal, como eu disse para vocês, essa LC 173, ela veio, né, inserida na lei complementar que o Bolsonaro sancionou. E um dia depois, no dia 28, ela foi publicada no DOU, que é o Diário Oficial da União, onde ela concedeu o congelamento, né, dessa progressão e remuneração dos setores servidores públicos. Então, dentro dessa lei foi alocado o congelamento do salário aí dos servidores. Então, para o funcionário público, né, uma coisa muito ruim. A política de congelamento salarial, ela cria um grave descompasso entre o trabalho prestado pelos servidores públicos e a contrapartida devida. No entanto, a tendência não é outra senão retrocesso. Então, de certa forma, isso daí vem desmotivando vários funcionários públicos, né, porque é uma coisa muito complicada isso daí, em mexer nessa progressão, né, fazer esse congelamento aí para os funcionários públicos. A lógica que se insere, para vocês terem uma ideia, na Lei Complementar 173/2020 é no mínimo perversa e traz consigo a nítida ampliação das perdas salariais. Portanto, congela os salários dos mesmos no mesmo momento em que os servidores passaram a enfrentar a majoração da alíquota da contribuição previdenciária de 11% para 14%, podendo chegar até 22% imposta pela reforma da Previdência. Então, por aí vocês já têm uma noção do quanto que esse congelamento ele vai respingar negativamente nos salários aí dos nossos servidores, né? Então, quando defendemos essa derrubada de congelamento dos salários no serviço público, não estamos a defender privilégios. Estamos sim a defender a classe trabalhadora que não é responsável pelo atual desgoverno. Então, vários funcionários públicos, né, essa PC, ela sendo publicada nessa lei complementar, essa LC, de certa forma respinga negativamente para os nossos funcionários públicos, tá? Então essa lei ela veio ali no artigo 8º estabelecendo que a União e os estados e também o Distrito Federal, eles ficariam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Então essa lei, ela prevalecia que até dezembro de 2021 não poderia ter nenhuma gratificação salarial, nenhuma remuneração. Então faria o que? O congelamento de todo o setor aí, do funcionário, né, do funcionarismo público. Então, dentre outras, para vocês terem uma noção, no artigo 8º fala que é conceder a qualquer aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder de órgão, servidores e empregados públicos e militares. Criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios, inclusive as de cunho indenizatório, em favor de membros de poder do Ministério Público, da Defensoria Pública e de servidores empregados públicos e militares ou ainda de seus dependentes. Então, para vocês terem uma noção, é todo o funcionarismo público que foi inserido nessa lei que o presidente aí, sancionou no dia 27 de maio e, posteriormente, no dia 28, ela foi publicada no DOU, no Diário Oficial da União. Então, outra coisa também, que vem falando sobre, no artigo 8, alterar a estrutura de carreira ou de criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesas. A exceção se dá apenas quando o reajuste
ao auxílio ou derivado vem de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Um pessoal, por exemplo, que adentrou aí judicialmente com pedido de progressão por escolaridade, por progressão de antiguidade, por tempo de serviço, antes que veio aí a Covid-19, tem grande chance de ser inserido, né? Então a lei falava que o pessoal, posteriormente, depois que veio, né, essa calamidade pública, aí já não teria as evidências concretas aí de majoração. Portanto, agora, teve no início dessa semana, o Ministério da Economia ele soltou uma nota sobre a promoção e progressões dos servidores que não seriam afetadas pela Lei 173 de 2020. Então, no início da semana, o Ministério da Economia soltou uma nota que, no caso, por exemplo, dos servidores públicos, isso daí não seria afetado, né? Então, estamos aí ainda aguardando ver o que vai sair aí nos próximos dias para ter uma autoridade maior de dizer se foi ou não inserida na lei complementar. Essa nota, né, diz que as promoções e progressões dos servidores públicos federais não deverão ser afetadas pelas restrições da Lei Complementar 173 de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento à Covid-19, segundo o entendimento do Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas, da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoal do Ministério da Economia. Então, foi divulgada uma nota técnica no início dessa semana, onde essa nota técnica, né, o Departamento de Carreiras e Desenvolvimento, destacou o entendimento de que essas vedações do artigo 8º, eles não se aplicavam às progressões e promoções, uma vez que se tratam de formas de desenvolvimento nas diversas carreiras amparadas em leis anteriores e que são concedidas a partir de critérios estabelecidos em regulamentos específicos que envolve, além do transcurso de tempo, resultado satisfatório em processo de avaliação de desempenho e em obtenção de títulos acadêmicos. Então, segundo o Ministério, né, essa LC ela não poderia ser englobada para os servidores públicos em termos de congelamento, justamente por conta disso. Então, o documento ele também destaca que a retribuição por titulação, o incentivo à qualificação e a gratificação por qualificação, cujos critérios para concessão estão relacionados à comprovação de certificação ou titulação, ou ao cumprimento de requisitos técnicos funcionais, acadêmicos e também organizacionais, né? Também estariam fora das vedações à Lei 173 de 2020 por serem concessões derivadas de determinação legal anterior à calamidade pública. Então, por aí vocês já têm mais ou menos uma ideia, né? Então, de certa forma, essa nota que foi divulgada já dá, né, ela no fundo um respaldo maior, né? Porque o Ministério da Economia ele vê que essa LC, a lei complementar que foi sancionada pelo presidente, para que ela não se entrasse também no contexto para os funcionários públicos, né? Então, nessa lei, também é importante destacar sobre a transposição também de realização de concursos públicos, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4º. Então, junto com essa lei já está inserido também sobre adiamento de vários concursos públicos, né, exceto para as reposições de vacâncias. Por exemplo, para as polícias militares, não tem como colocar um congelamento de concursos públicos para depois de 2021, porque o sistema, tanto das nossas polícias militares, polícias civis, polícias penais, o sistema já está muito defasado. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, só dentro da Polícia Militar, o déficit hoje, segundo dados, é de 16 mil policiais a menos que poderiam estar nas ruas desenvolvendo as suas atividades
e não estão. Então imagine ter concurso público só depois de 2021 para esses cargos. Sem contar que ano após ano, mês após mês, vários policiais estão aposentando, né? Então imagine ainda daqui a mais de um ano, daqui a um ano e meio, para depois abrir os editais para ter concursos públicos. Então, ainda bem que dentro dessa lei, né, ele destaca no inciso 4º, né, exceto para reposições de vacâncias previstas no inciso 4º. Então, isso daí, essa nota aí do Ministério da Economia já dá, né, de certa forma, uma viabilidade maior, né, porque o Ministério da Economia ele vê que o sistema, né, de congelamento para os servidores públicos não é uma coisa benéfica. Então, e é mesmo, de certa forma, isso daí não é uma coisa valorosa, né, dentro das medidas inseridas aí para os nossos servidores públicos. Aqui em Minas Gerais, a lei de progressão, por exemplo, por escolaridade para o pessoal, né, principalmente policial penal, que de certa forma são uma classe, uma categoria que teve agora convergência depois de anos e anos de lutas, né? O sistema prisional aí teve a elucidação de transformar em polícia penal, uma coisa muito valorosa, até mesmo para motivar mais os nossos policiais penais, né? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, se tem, né, a progressão, né? Tanto no estado, eu vou citar mais um pouco para vocês entenderem, para o sistema do policial penal. Então, para você que é policial penal, para você que tem interesse também de prestar o concurso público para o cargo de policial penal, fique atento à lei de progressão, porque a lei de progressão ela poderá, de certa forma, ter um aumento constante de salários. Imagina você, né? Eu vou citar aqui um exemplo para vocês, na cidade de Sete Lagoas, vários dos nossos alunos, por exemplo, que são até guardas municipais da cidade de Sete Lagoas, eles fizeram um curso conosco e a lei orgânica de progressão do município estabelecia qualquer curso superior. No nosso curso superior, o procurador do município assinou a ata, dando lá 10% de aumento salarial ao servidor público. Então, por aí você já faz mais ou menos uma conta. Imagine que o seu salário é de R$2.000 e você tem a progressão de aumento aí de 10%. Então você mensalmente já vai estar recebendo o quê? R$200 a mais. Aí você imagine isso daqui a um ano. A diferença que não dá. Já dá o quê? R$1.400, R$1.600, né? R$1.600. Então, imagina, você durante um ano já tem uma progressão por escolaridade, por exemplo, e está ganhando em mais de R$1.600. O problema é porque muitas das pessoas elas ingressam em alguns concursos públicos, até mesmo nas empresas, e ali elas se acomodam. Ali elas acham que já estão realizadas. Mas não, pessoal. O meu consultor, esses dias para trás, numa reunião com ele, depois através de uma live, ele falou uma coisa que é muito certa. As pessoas, infelizmente, em sua grande maioria, elas gostam de viver no chamado cocô quentinho. O cara tá na merda, mas lá tá quentinho, daqui eu não quero sair, daqui eu não quero melhorar, eu quero continuar na merda. Então esse é o problema maior hoje das pessoas quando eles adentram dentro da empresa e também de vários servidores públicos que não buscam a sua progressão, principalmente por escolaridade. Imagine, como eu citei para você, se o seu salário é R$2.000 e você tem 10% de aumento salarial devido à sua progressão por escolaridade, daqui a um ano você está ganhando R$1.600 a mais. Você já, com esses R$1.600 durante esse ano, você já deu conta de pagar o seu curso superior. Então, futuramente é só você buscar mais conhecimentos e manter ali sua base salarial cada vez mais. Então, é importante você destacar, será que o cargo que eu estou ocupando, se eu tenho possibilidades de ter um aumento salarial, por que eu não vou buscar? Será que eu vou entrar no concurso público, né? Eu fui aprovado, iniciei minhas atividades. Ah, tá bom, até eu me aposentar eu vou ficar dessa forma. Não.
Você tem como ganhar muito mais do que isso, muito mais do que o salário que você hoje ganha. Então, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, 3 pontos aqui no sistema prisional do estado de Minas Gerais. Se teve várias pessoas, vários, inclusive alunos nossos, que foram concedidos pela progressão por escolaridade, né? O primeiro ponto, só para vocês entenderem, nem todo curso superior ou complementação dará ao policial penal a progressão por escolaridade, porque a Lei 14.695 de 2003, no seu artigo 11, parágrafo 3º, ele diz que para pedir a progressão deverá ser um curso em relação direta com as atribuições ao cargo. Então não são todos os cursos superiores ou complementares que darão direito à promoção por escolaridade. Imagine comigo, não desmerecendo, né? Você é um policial penal ou outra área, né? Não desmerecendo, mas imagine comigo uma pessoa que vai lá e faz um curso superior, por exemplo, em gastronomia. Eu não estou desmerecendo essa classe, tá, pessoal? Mas assim, eu só estou citando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A área de segurança, ela segue o seu rito. A área de gastronomia é totalmente diferente. Então, imagina uma pessoa que vai lá e faz 4 anos de faculdade de gastronomia e depois ela quer pedir uma progressão dentro da área de carreiras policiais, dentro do setor público voltado às áreas militares ou policiais penais, e ela pede uma progressão. Lógico que ela não vai ganhar. O que o curso superior dele tem a ver com relação direta ao cargo que ele está executando as suas atividades? Não tem absolutamente nada. São duas absolutamente diferentes. Então, se você está em busca, né, se você é um policial penal, por exemplo, e está em busca de uma progressão, você tem que buscar um curso superior voltado à área da segurança. Uma área que dá relação direta ou indireta com o setor, né, da área ao qual você está executando as suas atividades. O segundo ponto, não existe nenhuma norma, nenhuma lei específica que vão dizer quais cursos que vão dar ao policial penal o direito da promoção por escolaridade. Então é importante você estar amparado por um bom advogado que conheça o direito dos servidores públicos e o direito administrativo em geral. Porque, de certa forma, você vai ter que entrar judicialmente, né? Se você entrar judicialmente aí, se você tiver um outro curso superior que não tem nada a ver com a atividade que você está executando, o juiz vai perguntar para você. A sua área não tem nada a ver com o seu dia a dia de trabalho. Então, é importante você pensar nisso. Então, esse foi o segundo ponto para trazer para vocês. O terceiro ponto. Cursos já aceitos em Minas Gerais só foram aceitos por conta das provas que foram juntadas ao processo, que deixaram claramente a relação dos cursos superiores com as atribuições aos cargos. Então, aqui, por exemplo, em Minas Gerais, já se tem vários policiais penais, né, com cursos superiores que já ganharam a sua progressão e já estão recebendo. Então, alguns dos cursos, para vocês terem uma ideia, curso de Direito, curso de Administração, curso de Antropologia e Psicologia e também vários cursos ligados à área da segurança pública aqui em Minas Gerais tiveram a condolência, né, de ser agraciado aí com a lei de progressão. Então, lembrando que não são apenas esses cursos que são aceitos pela Justiça do Estado de Minas Gerais. Esse aqui é um exemplo de alguns dos cursos, né, de alguns liminares aí, de algumas pessoas que eu conheço que já adentraram contra o Estado aí, já foram agraciados. E tão importante seja o curso, também será a maneira com que você vai provar isso dentro do processo. A maneira com que você vai juntar as provas em relação do seu curso com as atribuições do seu cargo. Por isso que eu disse, nem todos os cursos superiores vão te dar o direito, porque o juiz ele vai olhar e vai dizer, esse curso não tem nada a ver com essa área que você está executando as suas atividades. Então,
Aqui tem também alguns cursos, né, que ora a Justiça Mineira aceitou, mas também negou ao policial penal o direito da promoção por escolaridade, que foram alguns cursos de gestão pública, serviço social, letras e educação física. Então, esses tiveram pessoas que tinham esses cursos e foram agraciados com a progressão, e também teve pessoas que tinham esses cursos e o juiz entendeu que não tinham nada em relação ao cargo executado. Então vai muito mesmo do entendimento do juiz. Por isso que é importante você ter um especialista na área, tá? Nessa área mesmo, para que ele adentre, monte um processo para você que, de certa forma, vai juntar todas as provas, né? Vai inserir ali que aquele curso superior tem tudo a ver com a sua atividade que você executa. Então, por isso é muito importante, pessoal, juntar as provas contundentes da relação do seu curso com as atribuições do seu cargo. Muitos servidores têm feito alguns cursos mais específicos e até mais rápidos, também com o objetivo de alcançar na justiça a promoção por escolaridade, né? Então, tem alguns cursos, né, de pós-graduação em segurança pública, tecnólogo em segurança pública e também o nosso curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. Tem pessoas que, por exemplo, tem já um curso superior que não é vinculado a nenhuma área distinta à área da segurança, e ele vai e faz uma pós-graduação, por exemplo, de segurança pública ou algo inserido no mesmo contexto. Aí sim ele também ele tem grande chance de ganhar, né, o processo. O nosso curso sequencial, pessoal, de gestão em segurança pública e privada, eu acho no ano passado, eu estava numa reunião com o pessoal o comando maior da polícia aqui do estado de Minas Gerais, e aí teve um cidadão lá de alta patente que me questionou, mas seu curso em 6 meses habilitar a pessoa a ser um policial militar, por exemplo, e aí eu disse para ele a mesma coisa. Falei assim, olha, não desmerecendo, mas o senhor imagina uma pessoa que é formada em outra área, que não tem correlação com a polícia militar. Eu citei até o mesmo exemplo aí da gastronomia, não desmerecendo, não tem nada contra o pessoal da área da gastronomia não, mas imagina uma pessoa que é formada em gastronomia, o que ela vai entender de segurança? Então, eu já tenho a distinção que o meu aluno, quando ele adentrar para a polícia militar, para a polícia penal, para a polícia civil, o que seja, ele já vai entrar com um bom entendimento, principalmente, sobre as matérias de direito, as noções de direito, o direito constitucional, o administrativo, o direito penal, o processual penal. Então, o meu aluno já vai entrar com um QI já totalmente diferenciado do que qualquer outro que adentrar. Isso eu garanto e posso te afirmar com absoluta certeza. Tá? Então, essas são algumas das diferenças. Então, você, policial penal, pode sim pedir a sua progressão por escolaridade tendo a modalidade sequencial. Só porque é importante. Além disso, se for do seu interesse em fazer algum desses cursos citados para aumentar suas chances de vitória na ação, recomendo que você procure instituições credenciadas no MEC que ofereçam tais cursos, porque infelizmente tem algumas instituições aí que o curso delas estão autorizados, mas não estão reconhecidos. Então é importante você vislumbrar essas duas formas. Será que esse curso superior ele está autorizado pelo MEC? Ele está também reconhecido? Por quê? Para você evitar problemas aí futuros, né? Então, outras carreiras também possuem direito, né, promoção por escolaridade. Na verdade, são a grande parte, né, dos servidores públicos aqui do estado de Minas Gerais ou do estado que você que está assistindo essa live aí. Também é importante você vislumbrar, tá? Quando você for pedir uma promoção por escolaridade, é importante você verificar a lei dela para pedir qual tipo de titulação que ela vai pedir. Se a lei de progressão por escolaridade, por exemplo, falar lá qualquer curso superior, a modalidade sequencial ela se adequa. É a mesma coisa quando, por exemplo, um aluno meu vai prestar um concurso público. O meu aluno, por exemplo, ele só não pode prestar um concurso público quando o edital exigir o diploma de graduação. Por quê? Existe na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, na LBT,
4 modalidades de cursos superiores. A modalidade sequencial, ao qual ministramos, as modalidades de graduação, que vem nos eixos tecnológicos, bacharéis e licenciaturas, pós-graduação e extensão. Então, são 4 modalidades. A modalidade sequencial é um curso superior? Sim, ela é um curso superior. Ela é de graduação? Não, ela não é de graduação. Ao final, o aluno ele vai ter um certificado de ensino superior totalmente reconhecido pelo MEC. Então, tem essa diferença. Sequencial, graduação, pós-graduação e complementação e extensão. Tá? Então, essas são as diferenças. Então, o meu aluno, por exemplo, ele pode prestar qualquer concurso público, ele pode pedir qualquer direito à progressão por escolaridade, aonde lá na lei orgânica daquela entidade, falar qualquer curso superior em qualquer área, diploma ou certificado, em sua maioria fala qualquer curso superior. Agora, por exemplo, vamos supor um cargo só para vocês entenderem um pouco, um cargo lá para a Polícia Federal, pede diploma de graduação. Para delegado, por exemplo, pede diploma de graduação e ainda especifica qual que é a graduação, ser bacharel em Direito. Então, essas são as diferenças, pessoal. Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, voltando, né, é importante, na verdade, quase todas as carreiras de Minas Gerais possuem esse direito, porém, que não é possível conquistar a promoção por escolaridade via administrativa, somente por via judicial. Então, se você, como se diz, fazer lá o seu curso superior e bater lá na porta lá da secretaria lá no estado e falar assim, olha, eu tenho um curso superior e eu quero ter direito à minha progressão. Você não vai ter não, cara. Você tem que entrar isso daí com via judicial. Via judicial. Procurar um advogado especialista, fazer jus a esse seu direito. E é importante também, pessoal, você, né, cumprir o estágio probatório, não precisa esperar aos 5 anos, possuir aí o curso superior relacionado com atividades desempenhadas no seu dia a dia, protocolar um requerimento administrativo, aguardar a negativa formal no Estado, reunir aí toda a documentação necessária e, importante, contratar um advogado especialista em direitos dos servidores públicos para que ele ingresse na sua ação judicial. Inclusive, se alguém aqui precisar, tá? Temos bons advogados, tem um professor nosso, que ele é especialista nessa área, só para vocês terem uma ideia, na Guarda Municipal lá de Belo Horizonte, no último concurso público, teve alguns alunos lá que foram reprovados por alguma coisa, ele entrou com 24 causas, as 24 ele ganhou, o advogado ganhou, 24 causas. E aí, se alguém precisar, a gente faz a indicação, conhecemos aí grandes profissionais especialistas nessas áreas. Então é importante, pessoal, você, funcionário público, que tem o direito à progressão, faça valer os seus direitos. E é importante, não se acomode. Eu falo muito isso para os meus alunos, para os meus amigos. Os maiores inimigos do crescimento profissional é a falta de motivação e o comodismo. São aquelas pessoas que se contentam em ficar onde estar e não tomam nenhuma medida para melhorar. Então, eles acham que ali está bom, eles não melhoram, mas também não pioram, mas continuam no mesmo lugar. Então, pense nisso, que você, buscando um curso superior, em 6 meses, você ter direito a uma progressão por escolaridade. Eu citei o exemplo aí para vocês da cidade de Sete Lagoas. Eu tenho vários alunos meus lá, não sei se o David está na live aí, que é da Guarda Municipal lá de Sete Lagoas. O pessoal está tudo recebendo. Já tem mais de ano que foi concebido. Eu tenho alunos também em outras regiões e outros estados que também tiveram direito à progressão por escolaridade. Porque o nosso curso ele é, de certa forma, vinculado ao serviço das atividades de segurança pública. Então, é bem claro, se você pegar as emendas das nossas matérias, ministramos muito, principalmente matérias voltadas ao direito, né, que é importante você conhecer os seus direitos. Temos também matérias do Sistema Nacional de Segurança Pública, Ana Carla,
Ô, Ana Carla, parabéns, e hoje é aniversário da Ana Carla. Felicidade, muitos anos de vida, tá? Ana Carla aí, mais um ano de vida completando. Então, de certa forma, pessoal, faça valer os seus direitos, tá? Busque um curso superior reconhecido pelo MEC e terminou já o seu curso superior, já entra judicialmente contra o Estado, contra o município, contra a União, contra aquela entidade que seja, mas não deixe passar isso. Às vezes, Neto, eu não quero fazer um sequencial, eu quero fazer um curso de graduação. Tudo bem. Se você quer fazer um curso de graduação lá, o menos tempo que temos é de 2 anos, busque, porque você vai estudar lá 2 anos, mas depois você tem o direito à sua progressão por escolaridade, tá? Então, pessoal, essa foi algumas atribuições, né, de alguns alunos nossos, algumas pessoas que tinham algumas dúvidas referidas à progressão e planos de cargos e salários. Eu espero ter aí, de certa forma, vislumbrado, né, a diferença de progressão por escolaridade e progressão de plano de cargos e salários, né? Só voltando aí, recapitulando, promoção por escolaridade é diferente, tá? Então, progressão por escolaridade voltado ao funcionário público, progressão de planos de cargos e salários são as empresas, né, o privado. Então, são as empresas que de certa forma desempenham ali os seus planos de carreiras, né? Então, tem muita gente que confunde isso, né? Então, é importante você, a partir de hoje, você que já é funcionário público, buscar